Saudações alvinegras, eu sou Adalberto Lopes e hoje eu vou falar sobre o hino do Corinthians. Talvez você nunca tenha pensado profundamente no que ele diz. Então bora trocar uma ideia, porque não é todo dia que palavras como altaneiro e bretão surgem num papo de boteco por aí. O hino do Corinthians tem uma letra incrível, uma simbologia única, e cada verso representa muito do que nós torcedores sentimos e acreditamos. Porém, vamos por partes, roda aí. Salve o Corinthians! Já nesse primeiro verso eu tenho certeza que muita gente não tá ligada no que realmente está sendo dito ali. Afinal é óbvio que esse salve não vem do verbo salvar no sentido de livrar alguém ou alguma coisa do perigo. Os romanos se cumprimentavam usando a expressão salve salve de um jeito em teoria parecido com o nosso bom dia por aqui. Mas na prática, para eles dar um salve eram sinceros votos de bons fluidos, boas energias e desejo para que as coisas funcionem. Era uma espécie de reverência ao próximo. Ainda hoje nas religiões de matriz africana, que também são muito conectadas à história do Corinthians, a expressão salve é usada no mesmo sentido da Roma Antiga, como positivismo e boas vibrações. Portanto, por trás dessa saudação inicial do hino, a gente já consegue sentir a profundidade da letra. Salve o Corinthians significa reverencie o Corinthians com boas energias. Já no segundo verso temos o campeão dos campeões. Campeão dos campeões. O corintiano sabe que existem clubes de muita grandeza por aí que também são dignos de serem chamados de campeões. No entanto, o que diz nesse verso é que, embora outros campeões existam, o Corinthians vai além de apenas ser mais um deles. O Corinthians é o maior entre eles. É o campeão dos campeões. Isso significa que se houver um torneio reunindo todos os campeões, nós seremos os campeões. Inclusive, isso já aconteceu várias vezes e uma delas foi a que inspirou esse trecho do hino. Em 1930, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, APEA, decidiu promover um confronto entre os campeões paulista e carioca do ano anterior, que na época eram os dois principais campeonatos das Américas. Lembre-se disso quando alguém resolver vomitar que o Paulistinha não tem valor. Tá doido. Então, o Corinthians, que tinha conquistado o Paulistão com 100% de aproveitamento, e o Vasco, campeão carioca, jogariam a Taça APEA, que apontaria o campeão dos campeões. Daí rolou uma melhor de 3 partidas que acabou nem precisando do terceiro jogo, porque o Corinthians atropelou o Vasco, enfiou 4 no Parque São Jorge e mais 3 em São Januário, conquistando ali o título de campeão dos campeões, o que, por sua vez, anos depois inspirou esse trecho do hino. Continuando. Eternamente dentro dos nossos corações. Esse trecho já é bem mais autoexplicativo. Eternamente dentro dos nossos corações. Eterno é algo que não tem fim, para todo sempre. Junto com dentro dos nossos corações é o conceito de ser fiel, ou seja, oferecer amor incondicional e infindável. A partir daí começa a segunda estrofe exatamente como a primeira. Salve o Corinthians, mas dessa vez a continuação é diferente, escuta aí. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Parece simples, né? De tradições, de glórias mil. Mas vamos pensar um pouco no que é tradição. O que seria algo tradicional? Tradição nada mais é do que a transferência através da comunicação oral ou escrita de fatos, lendas, ritos, usos, costumes que passam de geração para geração. Então algo tradicional tem enraizado desde a origem um poder muito forte. Como isso se encaixa num time de futebol? Vamos pensar um pouco. Em 1910, algumas pessoas fundaram o Corinthians e através delas outras foram chegando. Anos depois, esses fiéis de vanguarda comemoraram os primeiros títulos nas décadas de 10 e 20. De repente, no período da Segunda Guerra, já eram milhares de torcedores que continuaram passando esse sentimento adiante, fazendo com que outros milhares surgissem. Estes, por sua vez, já nos anos 50, prestigiaram em plena fazendinha lotada o artilheiro Cláudio, o maior goleador da história do Timão. Nessa época, as crianças com as mãos entrelaçadas nos alambrados foram crescendo e mais tarde levaram seus filhos para sofrer naqueles 23 anos de fila entre 54 e 77, até finalmente chorarem juntos com o gol quase sobrenatural do Basílio naquela final inacreditável. Um dado interessante é que neste, que foi um dos piores momentos da história do Corinthians, foi também quando a Fiel mais cresceu em quantidade. Agora me fala um outro time que a torcida aumentou na crise. A gente é embaçado.
E com esse boom de corintianos em todos os cantos do Brasil, outras crianças cresceram vivendo o Corinthians. Até o dia que pararam para ver o Dr. Sócrates, Zenon, Casagrande, Birubiru e companhia na democracia corintiana. Centenas de jogos transmitidos pelo rádio e TV de norte a sul, de São Paulo ao interior do Piauí. Ser corintiano tornou-se uma ideia. Não importa quando ou onde, os mais velhos e a juventude se juntaram para comemorar o primeiro título brasileiro em 1990. E logo depois ficaram maravilhados com a geração do Pé de Anjo. Entende? O Corinthians é democrático. Da elite à favela, todos vibraram com Tevez e Nilmar em 2005. No bando não tem cor, credo ou gênero. A gente se abraçou para comemorar os gols do Ronaldo, do Romarinho, do Sheik. Foi essa paixão histórica que fez com que o trabalhador vendesse seu carro para invadir o Japão em 2012 e ver o campeão dos campeões ser o bicampeão do mundo inteiro. E agora, as nossas crianças estão sentindo a mesma coisa que aqueles primeiros torcedores sentiram lá no início do século XX. Ou seja, nós estamos passando esse amor pra frente, seja através desse vídeo ou você que num domingo à tarde mete a cabeça na janela e grita "Vai Corinthians" e um moleque na rua batendo uma bola descalço escuta e pensa "Vai Corinthians". Isso é ser tradicional, isso é um clube de tradição. E nestes mais de 110 anos de tradição foram centenas de conquistas e glórias. Daí vem o Glórias Mil, ficando então de tradições de Glórias Mil. Próximo verso. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. O sentimento de orgulho é o prazer do próprio valor inerente do que é ser corintiano. E esse verso diz que o Corinthians é o orgulho dos desportistas do Brasil. E talvez você esteja se perguntando: desportista? Nunca vi essa palavra. E tudo bem, desportistas são pessoas ou entidades que se dedicam ao esporte. Não é uma palavra muito popular, mas não tem segredo. Então esse verso explica que o Corinthians é o orgulho daqueles que amam e se dedicam ao esporte. A partir daí já entramos na terceira estrofe. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Esse trecho pra mim é o mais da hora de todos, mano. Sem nenhuma dúvida. Vamos refletir sobre isso. Teu passado é uma bandeira? Será que o Corinthians era feito de pano no passado? Não, esse verso é uma metáfora. Se você se lembra das aulas de português na escola, sabe que uma metáfora produz sentidos figurados por meio de comparações. Por exemplo, Camões escreveu: "O amor é fogo que arde sem se ver". É claro que o amor não é feito de fogo, ele não te queima, é uma metáfora, é um recurso expressivo. Então essa metáfora do hino diz que o passado do Corinthians é como a simbologia de uma bandeira, ou seja, um símbolo que representa algo importante, significativo, emblemático. O corintiano não se esquece do passado, mesmo que ele doa. Sim, foram 23 anos sem títulos, mas por outro lado foi quando a torcida mais cresceu. Nós não vivemos de títulos, vivemos da nossa própria história. Por isso que o passado é uma bandeira e por isso também que o presente é uma lição. Todos os dias aprendemos sobre como é amar o Corinthians, mesmo quando a fase não é boa e a gente tá puto. E quando a gente reclama, nada mais é do que uma tentativa desesperada de tentar transmitir um pouco do que a gente sente para quem comanda o time lá de dentro. Diretoria, staff, técnico, jogador, enfim. A gente quer que eles entendam quanto eles devem honrar cada momento ali dentro. Afinal, esses caras um dia vão embora, mas o Corinthians e a torcida vão ficar. Por isso que o presente é uma lição não a ser aprendida, mas a ser vivida com honra, para que lá no futuro a gente se lembre do hoje como um passado que valeu a pena. E para fechar a terceira estrofe, figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Vamos dividir esse trecho em dois para facilitar. A palavra figuras desse verso não é o plural de figura, tipo figurinha de álbum da Copa, não. Figuras é a segunda pessoa do verbo figurar, ou seja, tu figuras, só que sem o tu, sujeito oculto. Isso é, tu simbolizas, tu representas, tu significas. Figuras entre os primeiros é o mesmo que se destaca entre os primeiros. O que se parar para pensar tá falando basicamente a mesma coisa do verso campeão dos campeões. E a segunda parte fala sobre o esporte bretão. O que é o esporte bretão, afinal? É o futebol. A palavra bretão fala de algo originário da Grã-Bretanha, que é uma grande ilha europeia onde ficam as nações da Escócia, País de Gales, Inglaterra. E essa ilha é a terra de quem? Charles Miller, o inventor do futebol. E eu coloquei entre aspas porque é mais complexo que isso, mas eu vou explicar em outro vídeo. De qualquer modo, o futebol nasceu na Grã-Bretanha, logo é um esporte bretão. Aí finalmente entramos no desfecho, a última estrofe do hino. Roda aí. Corinthians grande. Eu trocaria essa parte para Corinthians imenso, gigantesco, imensurável. Mas Corinthians grande tá bom, continua. Sempre altaneiro.
Comente aqui embaixo, sendo honesto, se você sabia o que era bretão e se você sabe o que é altaneiro sem procurar no Google. Altaneiro é algo que permanece nas alturas, que fica elevado, no alto, soberano. Um pássaro que você vê só um pontinho no céu tá num voo altaneiro. Um time altaneiro é aquele que tá no topo, que desfruta de altos voos, que não se amedronta pela altura do seu sucesso e se sente bem no lugar mais elevado do pódio. E para finalizar, És do Brasil, o clube mais brasileiro. você provavelmente já deve ter ouvido falar que o Corinthians é o time do povo, certo? Muita gente acha que isso significa que o Corinthians é o time dos pobres. No entanto, é muito mais do que isso. O Corinthians tem uma torcida democrática. É diferente. É sim o time dos pobres, mas é também o time dos ricos. É da favela e de Alphaville, do Tatuapé e da cidade de Tiradentes, de São Paulo e do Pará. Dos homens e das mulheres, do branco, do preto, do alto, do baixo. Isso significa ser o time do povo. A fiel torcida é plural e todos são bem-vindos. Sendo assim, você quer um país mais plural do que o Brasil? Não existe. Somos a melhor nação do mundo porque nós somos o mundo todo. E ser corintiano é o resultado dessa equação. O clube mais brasileiro, a história nasceu do povo, abriu as portas para o povo e que no país do futebol fez do futebol uma paixão do seu país. E o Corinthians é a nossa paixão. Agora que sabemos de tudo isso, o que diz o hino do Corinthians? Reverenciemos com boas energias o Corinthians, o maior entre os campeões, aquele que se destaca em meio a tantos grandes times. E não importa quanto tempo passe, por toda eternidade o amaremos infinitamente. Reverenciemos com boas energias o Corinthians. Esse sentimento que sobrevive e se intensifica por gerações através de suas inúmeras glórias. Afinal, temos prazer em ser Corinthians e amar o esporte. Honramos a memória da nossa própria história e vivemos intensamente o nosso presente, pois o Corinthians é o melhor do esporte originado na Inglaterra. Ó grande Corinthians, que se eleva nas alturas e voa soberano. Entre todos os clubes brasileiros, você é o que melhor representa esta nação. Então, a partir de agora, quando você, corintiano, maloqueiro, sofredor, graças a Deus, cantar o nosso hino, você vai saber exatamente o que cada palavra significa, o que cada verso diz e o quão profunda a letra é. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Seria muito da hora se você pudesse seguir as redes sociais do canal e as minhas também, porque isso fortalece o trampo e me faz querer produzir mais conteúdo como esse de graça. Muito obrigado, até a próxima e vai Corinthians!